Olá, aqui é Emerson Pavlovski e essa é a apresentação do trabalho Controle de Inundações Repentinas. Eu separo aqui, destaco aqui que será utilizado o conceito de paisagens na ideia de construção conjunta de sociedade e natureza, ou seja, dos elementos de solo, vegetação, atmosfera, com aquilo que a sociedade constrói, com pavimentação, com edificações. Se algum desses elementos mudar, muda-se também a paisagem. É como se fosse um organismo. Se mudar uma parte, você vai ter um organismo diferente. O jogo de mudanças vai ocorrer contra um sistema de resistência, primeiro, a mudanças, e resiliência da paisagem, ou seja, sofre uma mudança e volta para aquele estado anterior. Mas, a depender da magnitude e da frequência em que a mudança ocorrer em um desses aspectos, a paisagem realmente muda. Mas nem toda mudança de paisagem é negativa ou prejudicial. Só é um problema quando é um evento danoso, uma coisa perigosa. E aí entra naquele conceito de hazard, ou no Brasil como um perigo, como prefiro chamar evento danoso. Toda área que pode sofrer um evento danoso é chamada de suscetível, e toda população que esse está exposta é chamada vulnerável. O encontro desses dois é uma área de risco. Apesar de nós sabermos isso e muitas coisas serem feitas, os riscos estão aumentando. E muito disso se diz como oriundo da renda, do planejamento territorial, das políticas públicas e do despreparo do corpo técnico. Então, o futuro da gestão de desastres está muito ligado, aqui no Brasil, à adaptação, eliminação e redução de risco. Quando a gente fala no Brasil, em 20 anos, de 95 a 2015, o Brasil é um dos países que mais se destaca, um dos mais afetados, principalmente por desastres ligados à água, ao excesso ou à ausência dela. Eu mostro aqui para vocês que a vulnerabilidade média é aquela que ocorre mais comum aqui no Brasil, exceto na região sul e na região centro-oeste. Vejam que aqui a vulnerabilidade é mais alta. No sul, isso ocorre porque existem muitas elevações e tem um encontro da massa polar antártica. É ali onde ela chega primeiro, o que facilita que haja vendavais, inundações graduais repentinas, chamadas enxurradas, e esses são os desastres que mais causam óbitos. Destaco aqui também os meses que mais ocorrem inundações, tanto graduais como repentinas, e observe que no sul pode ocorrer o ano todo. O professor Marinho e colaboradores projetaram a relação de precipitação e temperatura para mudanças de 1,5, 2 e 4 graus Celsius. E notaram que a precipitação aumenta conforme a temperatura, mas que a partir de 2 graus Celsius, a região sul e sudeste serão muito atingidas, elas conseguirão lidar economicamente com os problemas, enquanto o nordeste vai ser um pouco menos atingido, mas não vai conseguir lidar. Principalmente em desastres ligados a inundações repentinas e movimento de massa. Então, pensando que a inundação repentina vai ser um grande problema no futuro, mais do que já é hoje em dia, esse estudo tem como objetivo esclarecer como elas ocorrem, apresentar as políticas públicas ligadas à gestão desses riscos e comentar que medidas são sugeridas no nível político e no nível acadêmico. Para isso, foram pesquisadas as palavras-chave de inundação repentina, risco, clima, em português e inglês, no portal da CAPES e no World Wide Science, para comparar com os documentos da Defesa Civil, que é o órgão que faz essa gestão aqui no Brasil, e assim entender o que são e como ocorrem, como a Defesa Civil atua na gestão desses desastres, principalmente na questão de mudanças climáticas, e que medidas são sugeridas. Houve um destaque na cobertura da terra, porque é aquilo que ocorre, que pode ocorrer mais facilmente, aquilo que é mais facilmente entendido pela população. Então, as inundações têm origem no encontro de massas de ar. Aqui no Brasil nós temos as massas de ar que ocorrem no Equador, nos trópicos, né, no continente e no oceano, sendo secas e mais úmidas, e as massas mais frias que vêm de mais altas latitudes. Quando você encontra uma massa de ar quente com a massa de ar fria, você tem uma precipitação.
porque aquela umidade que está na massa de ar quente, ela condensa e precipita. Então, existem diversos níveis de precipitação, né? Então tem desde um dia mais seco até uma chuva mais forte, mas não só de chuva nasce uma inundação repentina. Porque quando ela cai, a maior parte entra no solo, uma parte é dissolvida no solo, ou seja, se junta com as partículas, e 3,5% sofre o escoamento superficial. Essa parte que sofre o escoamento superficial, que sofre esse escoamento, ela corre uma pequena área de uma bacia. E também, se a precipitação ocorre em um pequeno intervalo de dias, e não muitos dias, nós temos inundações repentinas. Se ocorrem em mais dias, são graduais. Mais uma vez, não é só a chuva que influencia, é o tempo das chuvas, é o período em que ocorre a chuva, mas também a impermeabilização do solo, a infiltração do solo. Partículas menores retêm mais água do que partículas maiores, elas dificultam mais a infiltração. Isso num contexto natural. Se nós pensarmos em impermeabilização ocorrida por pavimentação, por concreto, nós agimos como se nós construímos coisas como se fossem partículas pequenas, facilitando a impermeabilização e provocando inundações. O tamanho das bacias onde ocorrem precipitações também influencia. Bacias menores de 500 metros quadrados propiciam inundações repentinas, maiores graduais. E a declividade. A declividade chama atenção porque uma inundação repentina ela é um movimento rápido e de alta energia da água. De onde vem essa velocidade? De onde vem essa energia? Da gravidade. Então cai em um certo ângulo e aí acumula energia. É possível conhecer a zona de inundação de 5 modos. Pelo seu relevo de uma bacia, a vegetação que ele ocorre, as plantas, as espécies de plantas que estão ali, a relação entre a largura e a profundidade do canal, quanto menos profundo, mais fácil de ocorrer o extravasamento, a declividade das suas margens e a recorrência de enchentes. E aqui nós extrapolamos para inundações. É substituir enchente por inundação. Quanto mais frequente for um fenômeno, aquele fenômeno, nós caracterizamos aquela zona como uma zona de inundação. Eu só destaco aqui que não necessariamente está ligado a chuvas, e pode estar ligado também a represas, a reservatórios, a água acumulada em rochedos. A chuva é o que mais comumente ocorre, mas pode estar ligado também a outras formas de retenção de água que solta repentinamente. A gestão aqui no Brasil, ela vai passar pelo contexto climático. Quando a gente fala de clima, a gente fala de atmosfera e superfície. Tanto na atmosfera como na superfície, ou seja, no clima, nós, seres humanos, interferimos. Nós só percebemos essa interferência, como dizia Monteiro, pelos seus impactos. Nós só percebemos as coisas, o clima principalmente, quando ele está causando um calor ou uma chuva. Só percebemos quando a coisa já aconteceu, e não na sua construção. E a partir do que acontece, nós tomamos algumas ações. No nível mundial, no Japão, foi feita uma reunião, o Marco de Sendai, onde foram estabelecidas 7 metas globais para lidar com os desastres. Eu vou chamar a atenção aqui da 7ª meta, monitoramento acessível de alertas, porque aqui no Brasil isso já ocorre há algum tempo, ainda antes de 2015, começou em 2012, 2011, com os alertas por SMS de desastres. Então, quando tem algum problema, vem um torpedo SMS, isso é um serviço gratuito, e a pessoa sabe que ela está numa zona que vai ocorrer uma área suscetível, ela se afasta dali. Então, algumas metas globais o Brasil já está realizando. Falando ainda da defesa civil, quando ocorre algum evento, existe uma padronização de categorização desses eventos nos seus relatórios. São identificadas os municípios, os bairros atingidos, as causas e os danos, tanto no nível no local, no nível humano, no nível econômico, e o nível econômico se separa-se ainda o público e o privado. Então essas são as informações cadastradas pelo sistema. Existem algumas políticas públicas ligadas a isso,
como a Política Nacional sobre Mudanças do Clima, a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil e o Plano Nacional de Adaptação e Mudança do Clima. Eu vou destacar aqui a Defesa Civil, porque é ela que vai fazer essa gestão, e ela vai fazer essa gestão de forma integrada, sistêmica, através das esferas municipais, estaduais e federais, na prevenção, na mitigação e na preparação, resposta e recuperação dos problemas. Antes disso se concretizar, antes disso se instaurar, a nossa relação brasileira com os desastres hidrológicos, as inundações repentinas, vinha muito mais na ideia de solução, e agora está ligado à prevenção. Quais medidas a literatura diz para lidar com esses desastres? São duas grandes categorias. Estruturais, aquelas físicas, têm uma mudança física, e não estruturais, que estão ligadas a políticas e ao planejamento. Aqui eu vou separar, vou só explicar, né, o que diferencia um desses desastres do outros. Então, dependência do curso hídrico? Não. Com movimento de baixa energia, alagamento. Com alta energia, inundação brusca, repentina, né, chamada de enxurrada. Tem dependência de curso hídrico? Sim. Vai extravasar as margens? Não, é enchente. Se extravasa, é inundação gradual. Então aqui é enchente, inundação gradual, alagamento, inundação repentina. Para todos esses desastres hídricos, a vegetação é uma medida estrutural que se destaca. Então, entre todas as medidas que existem, a vegetação é uma que se destaca porque ela tem dois canais de funcionamento. Ela promove a evaporação da umidade que está no solo, então ela funciona como se fosse um canudo, né, que por pressão inversa vai tirando a umidade do solo, e ela permite a infiltração. Quando nós desmatamos ou impermeabilizamos, nós tiramos esse serviço ecossistêmico e propiciamos o escoamento superficial. Além disso, a literatura comenta que é importante haver a categorização de unidades suscetíveis pelas dinâmicas naturais dos seus elementos, relacionadas àquilo que nós fazemos, a sociedade faz, a cobertura e uso da terra, e um planejamento. Comentam-se ainda a necessidade de mais dados sociológicos, com questões do IBGE, por exemplo, e mais dados ligados à atmosfera. E aqui uma atenção não só de conhecimento, mas de modelagem, de prognóstico. De forma geral, a Defesa Civil trabalha com o monitoramento das áreas e a resposta das áreas de risco é a resposta aos danos quando ocorre alguma coisa. Mas seria necessário e seria interessante que houvesse uma ligação disso com o planejamento territorial, utilizando dados sociais e meteorológicos. Então, conclui-se que a Defesa Civil atua de forma muito parecida com o padrão internacional e com o padrão estabelecido pela academia científica, que é a identificação de desastres, o monitoramento e planejamento das áreas de risco e as respostas estruturais e não estruturais. Nós acreditamos que esse trabalho poderia ser melhorado em futuros estudos com a observação de boletins, atas e demais documentos nos níveis municipais, estaduais e federais para saber como ocorrem essas respostas da Defesa Civil e de outros órgãos aí que vão existir ao longo do tempo, no dia a dia. Então, para saber quais equipamentos são utilizados, transportes, pessoal técnico, acreditamos que o futuro desse estudo aqui apresentado se dará por esse caminho. Essas são as principais referências. E obrigado.